Boa tarde a todos. Eh, A atividade de hoje ela ainda é sobre divisão, certo? A gente já está aí completando a segunda semana, já estudando multiplicação e divisão, até porque as duas são dependentes uma da outra, né? Elas são inversas. Você precisa saber multiplicar para poder dividir e vice-versa. Então, aqui na primeira questão vocês têm o seguinte: multiplique 34 por 56. E aí em seguida ele pede outra coisa. Agora divida o produto obtido por 34. O que aconteceu? Isso é bem parecido com a atividade que a gente fez na terça-feira, certo? Só que lá era na segunda questão e ele pedia para você fazer isso 3 vezes em cada item. Você fazia a multiplicação, dividia o resultado por um dos números e depois dividia por outro, certo? Então, por exemplo, se você faz uma determinada multiplicação, vou usar um exemplo aqui para primeiro, certo? Então, Boa tarde, Vinícius. boa. Você tem aqui um exemplo para a primeira questão, certo? Digamos que você queira multiplicar, sei lá, eu não vou fazer a conta da questão certo para mim. Vamos acabar resolvendo tudo. Vamos aqui fazer uma conta qualquer. Vou fazer 26 vezes 39, certo? Veja que é a mesma ideia, eu só estou mudando os números aqui, mas a ideia é a mesma. Para não perder tempo, vamos fazer essa conta. Você quer 26 vezes 39. Isso dá 1014, certo? Isso dá 1014. Ok. Aí ele pede o seguinte. Ele pede que você divida esse 1014, por exemplo, por um desses números aqui. Veja, lá na atividade ele pede que você multiplique 34 por 56 e pede que você divida o produto obtido, ou seja, a resposta, por 34. Imaginando que os números aqui são 26 e 39, o produto, ou seja, o resultado aqui deu 1014. Então, qual seria o próximo passo a você fazer? O produto deu 1014. Se você dividir 1014 por 26, por exemplo, que resultado vai dar? Alguém saberia dizer que resultado dá se eu fizer 1014 por 26? Dá 39. Certo? Por quê? Porque 26 vezes 39 é 1014. É exatamente por isso que multiplicação e divisão, elas são inversas, certo? Quando você pega o produto, que foi 1014, e divide por um desses dois, dá o outro. Então, se você divide 1014... Isso. Quando você multiplicou 26 por 39, deu 1014. Então, se você dividir 1014 por 26, vai dar 39. Se você dividir 1014 por 39, vai dar 26. Opa. Justamente porque o 1014 é produto da multiplicação desses dois. Então, se você dividir ele por um, resulta no outro. Certo? Então, esse é o exemplo aqui para a primeira questão. Então, o que você vai fazer na primeira questão é fazer a conta. Só que aí você não vai precisar fazer as duas divisões, né? Ele pede que você divida só se você quiser. Mas ele pede que você divida o produto por 34. Certo? Usando essa ideia, você resolve a primeira. Segunda questão. Pense em um número natural diferente de zero, se existir o quociente e o resto na divisão. Então, essa questão aqui, ele pede que você pense em um número natural diferente de zero. Então, já que ele pede que a gente pense num número, vamos pensar aqui, né? Vou fazer aqui uma segunda questão, um exemplo também. Exemplo. Pronto. Ele pede que a gente pense num número natural qualquer e dê se existir o quociente e o resto da divisão na divisão de zero por esse número. Então vamos pensar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer passo a passo, né? Digamos que o nosso número pensado foi... Você não precisa usar o mesmo que eu, certo? Você imagina um número aí qualquer. Vou pensar aqui no... Professor, se quiser usar mesmo esse número aqui que o senhor vai fazer, pode?
Assim pode, mas a ideia é que você utilize o seu, que é para você treinar, certo? Mas eu não vou impedir, não. Então, digamos aqui que você vai escolher, sei lá. Vou pensar aqui no... 2. Não, 2 é muito pequeno, né? Sei lá, 137. Pronto, vamos pegar esse aqui. Aí ele pede que você faça o seguinte. Ele quer o quociente e o resto na divisão, certo? De 0 por esse número. Como as divisões aqui vão ser pequenas, pode ser um número pequeno, certo? Eu vou pegar um número pequeno, então. Vamos pegar só o 37. Você pode escolher qualquer outro. Ele pede que você dê o quociente e o resto na divisão de 0 por esse número. Então eu quero que você divida 0 por esse número, certo? Então vamos lá. Na letra A, aqui, vamos lá. Letra A. Para a letra A, nesse exemplo aqui, né? Você iria dividir 0 por 37. Se você dividir 0 por 37, quanto é que vai dar? 0. 0. Sempre que você divide o 0 por um número não nulo, ou seja, por um número diferente de 0, dá 0, certo? Sempre que você divide o 0. O primeiro número sempre é o que vai. Isso. Agora, se você divide 0 por 0, aí é indeterminado, certo? Não tem uma resposta para isso. É indeterminação. Assim como você dividir um número por 0. Note que nós não estamos dividindo 37 por 0. Nós estamos dividindo 0 por 37, o que a questão está pedindo. Então, lá, com o número que você pensar, você vai dividir 0 por esse número, certo? Só que o que eu vou fazer aqui vale para qualquer número que você pensar, porque a gente está falando do 0. Então, se você dividir o 0 por um número que você pensou que é diferente de 0, a resposta é 0, certo? Essa resposta aqui é o quociente, certo? O quociente e o resto vão ser 0, porque 0 vai ser igual a 37, né, que é o divisor, vezes 0, mais 0 como o resto. Se você fizer a divisão, é isso que vai acontecer. Quando você fizer a divisão por 37, vai dar 0 e vai sobrar 0. 0 é 37 vezes 0 mais 0. É exatamente por isso que não faz sentido você dividir, por exemplo, 0 por 0, porque existiriam infinitas respostas, você não teria uma resposta certa. Aqui poderia ser um 56. Se você dividisse 0 por 56, aqui seria 56 vezes 0 mais o resto 0. Se o número pensado fosse 56, certo? Só mais um exemplo. Então, tanto o quociente como o resto vão ser 0. Então, quociente é 0 e resto é 0. Na letra B, lembrando novamente para quem chegou já depois que eu comecei a resolver, eu estou dando exemplos, certo? Isso aqui eu vou postar lá no grupo junto com a atividade, mas não é a resposta da questão, é exemplo para você se basear. Então, aqui na letra B. Agora ele quer o seguinte, quer a divisão desse número, que você pensou por 0, certo? Então, aqui no nosso exemplo a gente pensou no 37. Então ele agora quer que você faça o seguinte, você divida 37 para 0, certo? Isso aqui não vai fazer sentido, certo? Não existe isso aqui. O símbolo que se coloca é justamente esse. Não há um quociente definido e nenhum resto definido, certo? Então, resto, ou melhor, quociente é indefinido e o resto também é indefinido. Porque não tem como você fazer essa divisão por 0. Até tem, mas você vai ter infinitas respostas, não vai ter uma resposta certa, certo? Não vai ter só uma resposta certa, então não tem como você dar a resposta disso aqui, certo? Então, se eu coloco aqui não existe, certo? Ou então você simplesmente pode fazer isso aqui. 37 dividido para 0. O quociente é indefinido e o resto é indefinido, certo? Na C, ele pede que você faça desse número por 1. Sempre que você divide um número por 1, resulta nele mesmo.
Então, se o nosso número pensado foi 1, se a gente dividir ele por 1, vai dar o próprio 37. Sempre que você dividir um número qualquer por 1, dá esse número, certo? Você pega um número x qualquer, natural, e divide esse número por 1, isso vai dar x, certo? Seja lá qual for o número natural esse x, 27, 34, 1000, 1 milhão, certo? Não importa. E na letra B, ele pede que você diga o seguinte: faltou o quociente e o resto, né? Então, quem é o quociente aqui? É o próprio 37. O quociente é o resultado da divisão, certo? Então, o quociente aqui deu 37, certo? E o resto? Sobrou nada. Você dividiu 37 por 1, deu 37, não teve resto, certo? Resto zero. Professor, o professor parou de compartilhar a tela, foi? Não. Não tá aparecendo não para vocês? O meu não tá, não. Do de vocês estão? O meu tá. O meu não tá. Apareceu agora. Voltou? Só que não tá na atividade. Voltou. Certo. Aí, agora tá. Vocês chegaram a ver essa parte? Esse 37 por 1 aqui? Eu vi. Certo, vamos fazer assim. Eu vou voltar aqui da letra B, caso alguém tenha perdido. Então aqui, que eu não sei desde que quando parou de apresentar. Então aqui na letra B a gente fez a divisão do número pensado, né, que no exemplo foi 37 por 0. Quando você divide um número por 0, o resultado vai ser indefinido, certo? Não dá para ter um resultado nisso aí. Você pode dividir por 0. Aí você me pergunta, tá, mas por quê? Por que é indefinido? Se você pegar uma calculadora e fizer, sei lá, 26 ou 37 mesmo dividido por 0, vai aparecer um E. Ou então a mensagem error, certo? Dizendo que há um erro aí. Porque é o seguinte, se você pega, por exemplo, vamos botar aqui só um exemplo para a gente pensar sobre isso. Se você divide 8 por 2, isso dá 4, né? Então, se você dividir 8 por 2 e dá 4, significa que você pode escrever 8 como 2 vezes 4, certo? Se 8 dividido por 2 é 4, é porque você pode escrever 8 como 2 vezes 4. Novamente, reforçando a ideia da divisão ser o inverso da multiplicação e vice-versa. Se você dividir, sei lá, 12 por 3, dá 4. E significa que você pode escrever 12 como 3 vezes 4. Certo? 12 é 3 vezes 4. Se você dividisse o 12, sei lá, por 0. Certo? Agora imagine que você vai dividir o 12 por 0. E digamos que desse 4. Certo? Você ia ter que escrever assim. 12 é igual a 4 vezes 0. Só que 4 vezes 0 é 0. E você estaria dizendo que 12 é igual a 0. E não é. É por isso que não faz sentido você dividir por 0. Certo? Quando você divide por 0, vai ficar totalmente sem sentido a sua conta. Você estaria dizendo que 12 é igual a 4 vezes 0. Que não é. Aí você pode pensar, professor, é 0. Se eu divido o número por 0, é 0. Não. Se 12 dividido por 0 desse 0, então 12 seria 0 vezes 0, que daria 0. E novamente você estaria dizendo que o 12 é igual a 0, o que é errado. Então não tem quociente nem resto nesse caso, certo? Eles são indefinidos. Quando você divide 37 por 0, não vai ter quociente e resto de fato. Aí. Na letra C, ele já pede o seguinte: desse número por 1, ou seja, o quociente e o resto do número que você pensou dividido por 1. Se você divide o número pensado, que no caso aqui no exemplo é 37, por 1, ou qualquer outro número, vai dar o próprio número. Certo? Então, quando você divide 37 por 1, dá 37, o quociente, e o resto, 0, sobrou nada. Sempre que você divide por 1,
não vai ter resto, certo? Vai ter resto zero. Certo? Resto vai ter, mas ele é zero, ele não é maior que zero. É como você entregar algo para alguém. Você vai, sei lá, dividir um bolo para uma pessoa, é como se você pegasse o bolo e comesse sozinho. Então não vai ter resto, é comer o bolo, certo? Acabou. Então essa é a ideia. Aqui no caso 37, né? E na letra D, ele pede o seguinte: dê esse número por ele mesmo. Ora, aqui você vai dividir o 37, né, por ele mesmo. Só que um número dividido por ele mesmo dá 1. Certo? 37 dividido por 37 é 1. Isso significa que eu posso escrever 37 como 1 vezes 37. Certo? A gente acabou de ver isso. Então, o quociente aqui nesse caso, lembrando, sempre que você divide um número por ele mesmo, sendo que esse número não seja nulo, vai dar 1. Certo? Então, o quociente aqui é 1 e o resto é 0. Certo? E só não vale, como eu já falei, para o zero. Se você divide 0 para 0, não tem como dizer o que é que isso aqui vai dar. Certo? Isso aí, 0 dividido por 0 dá o quê? Novamente é indefinido. Não tem como você dizer qual é a resposta. Digamos que fosse 1. Agora, nesse caso, veja onde é que você cairia. Tá. Digamos que você pensou, não, 0 dividido por 0 é 0. Ok, faz sentido. 0, você pode escrever como 0 vezes 0. Disso não há dúvida. Ah, professor, então é 0. Mas qual é o problema? Se a gente dividir 0 por 1, dá 0. E aí você pode escrever 0 como 0 vezes 1. Que também dá 0. Veja, você já teve duas respostas. Certo? Se você dividisse, ou melhor, se 0 por 0 desse 1, deixa eu apagar isso aqui de baixo. Se você dissesse o seguinte, não dá 0, dá 1. Então, você poderia escrever 0 como 0 vezes 1. Zero vezes 1, que é 0. Tá, mas vai ser... Resumindo, toda divisão por 0 é 0. Não é isso. É o seguinte, veja. Digamos que um de vocês pensou que 0 dividido por 0 é 0. Aí você pensou, de acordo com o exemplo que ele deu, 0 pode ser escrito como 0 vezes 0, que dá 0. Então a resposta é 0. Mas outro de vocês pensou o seguinte, não, 0 dividido por 0 é 1. E aí você pode escrever 0 é igual a 0 vezes 1, que é 0. Mas aí pode ter um de vocês que discorda dos outros dois e diz, não, 0 dividido por 0 é 2. Só que aí você também pode escrever 0 igual a 0 vezes 2, que dá 0. Resumindo, você vai ter infinitas respostas. Então, quando você divide 0 por 0, a resposta é indefinida, porque não tem uma resposta só. Vão ter infinitas respostas. Certo? Um valor indefinido. Isso. Você vai fazer reticências aqui. Você vai ficar fazendo essa divisão ao infinito. Se alguém disser que é 1, está certo. Se alguém disser que é 3, está certo. Mas como você precisa de uma resposta na divisão, acaba que está indefinido. Então, você não vai atribuir um único valor a essa divisão. Logo, fica indefinido quando você divide alguma coisa por 0. É por isso que aqui na letra B eu escrevi isso. Certo? E qualquer outro número que você pensar em dividir por 0, a resposta também vai ser essa. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos para a terceira. O resultado da divisão abaixo é... Essa é uma divisão que acho que vocês já devem estar acostumados a fazer, né? Você tem aqui 3 casas decimais e vai dividir por um número. O que você precisa fazer primeiro aqui, né? Você tem 2. Primeiro aqui o número é um 2. Que não dá para dividir para 4. Então você vai pegar o 28, né? Você vai pegar o 28 e dividir para 4. Professor, tem aluno escrevendo no chat pedir para parar, aí não pararam. Aí atrapalha um pouco.
Para parar o quê? Ah, vocês estão Desativa conversando. o chat. É mesmo. É complicado, né? Espera aí. Eu só digitei, professor, porque a menina tava pensando que era eu que tava com a mão levantada. Certo. Vamos evitar ficar conversando no chat, porque senão vai atrapalhar o pessoal, certo? Deixa eu aqui. Então, de novo, você tem aqui 284, você quer dividir para 4. Quando você for começar pelo 2, não vai dar, né? Nos naturais, você não divide 2 por 4. É claro que se você pega R$2 e divide para 4 pessoas, dá 50 centavos para cada um, 0,5. Mas como a gente está estudando os naturais, essa divisão não é possível nos naturais. Então você vai lá para o 28, você pega o 2 e o 8. Aí 28 divide para 4. Aí você pensa, mas eu não sei como é que divide, certo? Caso você não saiba como é que divide, eu vou dar um exemplo aqui de como você fazer, certo? Se você não souber dividir de jeito nenhum, ou tiver dúvida ainda de como é que faz. Então, digamos que você quer dividir 27 para 4, certo? Eu não vou dar a resposta de lá, mas vou fazer um exemplo bem parecido. Digamos que você quer dividir 27 para 4. O que é que você vai fazer? É aquilo que vocês devem ter aprendido com as professoras lá no Fundamental 1 ainda, certo? Você vai fazer as bolinhas. De quantas em quantas? De 4 em 4. Você não quer dividir para 4? Você vai fazer de 4 em 4, certo? Até dar 27. Então a gente já fez 4 aqui. 8, 12, 16, 20, 24, 25, 26, 27. Veja, você fez várias linhas que tem 4, mas sobrou 3. Você já fez a divisão. Quanto deu? Quantas linhas vermelhas você fez? 6. Então significa que 27... Denilson, Oi. Professor, tem um aluno pode querendo falar. desativar mesmo o chat? Porque tá atrapalhando muito. Complicado. Pronto, tá desativado. Obrigado, professor. Nada. Pronto. Então voltando lá onde é que eu estava, no divisão. Pronto, então você quer dividir 27 para 4, o que é que você faz? Você conta até 27 fazendo de 4 em 4 em cada linha. As linhas que tiver 4, você risca. Veja que você tem 6 aqui. Significa que o quociente da divisão de 27 por 4 dá 6. Simplificando a resposta, 27 dividido para 4 dá 6 e sobra quanto? 3. Está aqui, ó. As que sobraram são justamente essas. Porque se tivesse mais uma bolinha aqui, você ia traçar outro risco, né? Ou seja, se fossem 28 bolinhas e você dividisse para 4, não daria 6, daria 7 completo e não restaria nada, né? Então, significa que você pode escrever o 24 como 4 vezes 6, ou seja, o divisor vezes o quociente, ou seja, 6 a resposta, mais 3. Se você fizer a conta, você vê que dá 24. 27, aliás, peraí, deixa eu consertar isso. Não é 24, é 27 que a gente usou. Certo? 27 vai ser 4 vezes 6 mais 3. 4 vezes 6 é 24, mais 3, 27. Certo? Outro exemplo. Digamos que você queira dividir 37 para 9. O que você vai fazer? Você vai contar até 37 de 9 em 9. Professor, mas eu já sei dividir. Certo. Isso aqui é para quem ainda tem dúvida de como dividir. Professor, mas é muita bolinha. Mas é a melhor maneira de você aprender. Então, tá lá. Você tem 37 que quer dividir para 9. Então, você vai fazer linhas de 9 em 9. Certo? Aqui, ó. 3, 6, 8, 9. Pronto, já fizemos 9. Mais 9, 18. Mais 9, 27. E aí você continua, certo? Mais 9, 36. Você já contou 36 bolinhas. Mais uma, 37. Quantas linhas de 9 você fez? 4. Certo? Você fez 4 linhas. Então significa que 37 dividido para 9 é 4. E sobra quanto? Quem sobrou? Foi só essa bolinha aqui. Então 37 para 9 dá 4 e sobra 1. Por quê? 37
é 9 vezes 4. Novamente tem um erro de digitação aqui. Mais um. 9 vezes 4, né? 9 é o divisor, vezes o quociente, que é 4, mais o resto, certo? 9 vezes 4 é 36, mais 1, 37. Um outro exemplo, só para terminar. 54, você quer dividir para 7. É a mesma ideia. Você vai fazer de 7 em 7 até chegar em 54. Então tá lá, você fez. Veja, 21, 28, 35, 42, 49 e 54. Pronto. Quantas linhas completas com 7 você fez? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você fez 7 linhas. Então, dividindo 54 para 7, dá 7 e sobra 5. Significa que você pode escrever 54 como 7 vezes 7 mais 5. Genilson, Oi. é como se fosse o exemplo passado. Essas linhas que estão marcadas é como se fosse o consciente e ali é como se fosse o resto. Eu acho que é sobre. Isso, o número de linhas vermelhas que tem 7 em cada uma delas, você conta, vão dar 7. Então o quociente é 7, a resposta é 7, certo? O quociente é 7 e o resto é justamente as bolinhas que não deu para arriscar porque não chegou em 7. 5, sobrou 5, certo? Porque se você tivesse 7, você ia ter mais um risco aqui. E aí o quociente era 8 e o resto era 0, certo? Então, quando você for resolver isso aqui, o que você vai fazer é justamente isso. Sei lá, você quer o 284. Cadê? 84. Deixa eu facilitar isso aqui. Você vai até o 284. Só um momento. Só para não ter. Pronto, 284. E você quer dividir isso para 4, né? Ah, mas se eu fizer com 284, eu vou dar a resposta. Eu vou fazer com outro número. Vou fazer com 255. E eu quero dividir isso para 7. Então o que é que você vai fazer? Primeiro, 2 não vai dar para dividir por 7. Então você vai para o 25 aqui, 2 e o 5. 25 dividido para 7 dá quanto? Você usa aquela ideia lá, certo? Se você usar aquela ideia lá de fazer de 7 em 7, você vai ver que dá 3, né? O 7 cabe 3 vezes no 25 e sobram 4. 3 vezes 7, 21, mais 4, 25, certo? Então dá 3. 3 vezes 7 vai dar 21. Então, você vai ter 2 e 1 aqui, certo? E aí você vai subtrair 25 menos 21. Vai dar 4. Certo? Aí, esse 4 aqui, você vai baixar esse 5, né? Então, você vai baixar o 5 para cá. E agora você tem 45 para dividir para 7. Vou ter 45 dividido para 7. Usando aquela mesma ideia, se você utilizar... Claro, se você já estiver acostumado a fazer divisão, você não vai precisar nem fazer aqui. Você já sabe de cabeça, né? Quando você divide 45 para 7, você sabe que 6 vezes 7 é 42. Se 6 vezes 7 é 42, se você botar mais 7, passa. Então é 6, certo? Dá 6. Quando você divide 45 por 7, não é? Vai dar 6. E aí, você vai colocar um 6 aqui. 6 vezes 7, como já foi dito, dá 42. Então você vai ter um 2 aqui e um 4 aqui. Você pode botar um 0 aqui se quiser, mas não precisa. 0 ou espaço aqui vai dar 0. E aí você subtrai 45 menos 42, vai dar 3. Então você vai ter 3 como resposta, certo? Ou seja, como resto, aliás. Quando você divide 255 para 7, dá 36 e sobra 3, certo? E é justamente essa ideia que você aplica para fazer naquela questão, na terceira questão. 284 dividido para 4. Vai começar com 28 dividido para 4 e vai fazer esse processo que eu fiz aqui, certo? Quarta questão. Para realizar um campeonato de vôlei em uma escola, o professor de educação física decidiu dividir os 96 alunos em grupos. Sabendo que cada equipe para esse esporte deve ser composta por 6 pessoas, quantas equipes o professor conseguiu formar? Então aqui você vai fazer o seguinte, você vai dividir 96 por 6, certo? E aí você pode pensar, pessoal, se eu for fazer nas bolinhas lá, 96 por 6, vai dar problema, certo? Mas você consegue fazer
96 por 6 dessa mesma forma aqui, que é a segunda questão, certo? Da terceira questão, aliás. É só você começar 96 por 6, aí você vai começar dividindo o 9 pelo 6, não é? Quantas vezes o 6 cabe no 9, vai usar o mesmo processo daqui, é a mesma ideia. Então, essa quarta aqui segue a mesma ideia da terceira. Lembrando, você vai dividir 96 por 6, né? Você divide o total de alunos nessa quarta questão, né? A terceira eu não vou colocar aqui, porque já foi explicado no vídeo. Mas na quarta o que você vai fazer é dividir o total de alunos pela quantidade de alunos que deve haver em cada grupo. Certo? Então a mensagem chegando aqui, deixa eu fechar isso. Cadê? Perdi, tá aqui. Pronto, então na quarta é isso. E na quinta, você tem o seguinte. É uma divisão, o dividendo é 183. Quem é o dividendo? Só para a gente relembrar, caso você não lembre, certo? Cadê? Aqui, esse número laranja, no nosso exemplo aqui, ele é o dividendo. O número que você vai dividir por alguém é o dividendo. O divisor é aquele que divide, certo? É o que fica aqui desse lado direito, esse amarelo no caso. O quociente é esse aqui, que está em uma cor azul quase esmeralda. E aqui você tem esse azul mais claro, certo? Que é o resto. Então, aqui ele diz o seguinte, o dividendo é 183. O divisor é 25. O resto é 8. Qual é o quociente? Então, o que é que você precisa saber? Você tem uma divisão, veja, a questão aqui ela já traz a divisão quase toda feita. Você sabe quem é o seu dividendo, você sabe quem é o divisor e você sabe quem é o resto. Se você tiver observado aqui, nesse processo que a gente fez aqui e aqui, com as bolinhas, veja, esse número pode ser escrito dessa forma. 54 como você dividiu 54 para 7, deu 7. Divisor vezes quociente mais o resto. Não é isso? Foi isso que deu. Se você vier para 37 dividido para 9, 37 é quem? 9, que é o divisor, vezes o quociente, que deu 4, mais 1, que é o resto. Se você vier para o 27 dividido por 4, você vai ver que 27 é 4, que é o divisor, vezes 6, que é o quociente, mais o resto. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um padrão. É algo que se chama algoritmo de Euclides, certo? O algoritmo da divisão. Eu não vou colocar o nome do cara, eu vou colocar assim. Algoritmo da divisão, certo? Então, o que você tem na quinta questão é que lembrar, claro, na atividade toda você vai precisar disso, eu não vou colocar aqui na quinta, vou colocar algoritmo da divisão. O que é que esse algoritmo diz? Sempre que você divide um número por outro, você obtém um quociente e você obtém um resto, certo? Isso nos naturais. Então, o seu dividendo vai ser igual. Deixa eu colocar aqui uma expressão, ficar no meio. Pronto. O seu dividendo vai ser o seu divisor vezes o quociente mais o resto. E sempre vai acontecer, certo? Sempre que você fizer a divisão, você vai ter o dividendo vai ser o divisor vezes o quociente mais o resto. Deixa eu colocar aqui quem é D. Né? Deixa eu só fazer uma legenda aqui. D é o divisor. O D minúsculo, ou melhor, o dividendo. Né? O D minúsculo é o divisor. Dividendo. D minúsculo é o divisor. O R é o resto. Isso. O Q é o quociente. E o R é o resto. Certo? É isso que você precisa lembrar. Então, lá na questão, o que é que ele fez? Na quinta questão. Ele fez o seguinte. Ele disse que o dividendo é 183. Então, vamos lá. Vamos montar isso. O dividendo é 183. Então, isso vai ter que ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Quem é o divisor? É 25. E o resto é 8. Você só não sabe quem é o quociente. Então, você vai ter 25, que é o divisor, vezes
o quociente, que você ainda não conhece, mais o resto, que deu 8. Professor, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou descobrir quem é o quociente se eu não fiz a conta? Se eu não... Exatamente. Veja, 183 está sendo igual a 25 vezes Q mais 8. Certo? Isso significa que, se você tirar esse 8, ou seja, se a gente apagar esse 8, vai ficar só o 25, não é? Mas veja, se você tirar o 8 daqui, como 183 é igual a isso, você vai ter que tirar o 8 daqui também. Certo? Você tem 20, novamente, você tem 183 igual a 25Q mais 8. E aí, qual é a ideia para você descobrir quem é esse Q? Primeiro, tira esse 8 daí. Certo? Se livra das somas ou subtrações quando você tiver uma situação como essa. No caso é soma, então você vai subtrair esse 8. Só que se tu tirar esse 8 daqui, tu vai ter que tirar desse outro lado também. Certo? Então vamos fazer isso por passo. Vou fazer aqui, vamos melhorar isso aqui. Vai ficar mais organizado. Cadê Matrix? Aqui, pronto. Então você tem o seguinte. 183 é igual... Vamos fazer 3. Isso. Vai ser igual a 25 vezes Q mais 8. Aí você vai tirar esse 8 dos dois lados. Certo? Se você tirar 8 daquele lado, você vai ter que tirar desse. Então vai ficar 183 menos 8. Vai ficar igual a 25 vezes Q mais 8, né? Que é os 8 que já tinha. Opa, esqueci do Q. Só que aí você vai tirar esses 8. Por que a gente tira esses 8? Para ficar só esse 25Q ali. Pessoal, mas por quê? Qual é a jogada? Vamos descobrir agora. Quanto é 183 menos 8? Quando você fizer 183 menos 8, vai dar 175. Isso vai ser igual a 25 vezes Q. Só que 8 menos 8 é 0. Veja, você se livrou do 8. Acabou. Se 175 é 25 vezes Q, agora você só precisa utilizar a ideia de divisão. Lembra? Quando eu fiz o seguinte, eu fiz assim, quando eu disse que 8 era igual a 2 vezes 4, significa que se eu dividir 8 para 4 dá 2. Ou se eu dividir 8 para 2 dá 4. Então você quer descobrir quem é esse Q? Você vai ter que dividir esse 175 por quem? 175 é 25 vezes Q. Para descobrir quem é o Q, você vai dividir 175 por 25. Aí vai dar o outro. Lembra aquela ideia lá? Se 175 é 25 vezes Q, 175 por 25 é Q e 175 por Q é 25. Mas você não sabe quem é Q, você sabe quem é 25. Então você vai dividir 175 por 25 para você descobrir quem é esse Q na quinta questão. Certo? Eu já fiz a parte aqui, agora você só precisa fazer essa divisão. A ideia de como chegar lá já está dada. Agora só resta você aplicar aqui o conceito de divisão que a gente já viu, certo? E aí você resolve essa questão. E com isso eu finalizo a explicação e deixo em aberto caso alguém queira tirar alguma dúvida. Alguém tem dúvida em alguma questão? Genilson, já vai postar essa atividade no grupo ou no sala de aula? Nos dois. Lá no Google Sala de Aula vai demorar um pouco a mais, assim, eu vou botar primeiro no grupo. Aí lá no Google Sala de Aula eu vou botar um pouco depois, porque eu vou esperar o vídeo carregar logo todo para botar os 3 lá. Porque se eu botar só a atividade e depois botar o vídeo, pode ser que você pense que lá só tá a atividade e não o vídeo. Mas eu vou botar a atividade e o vídeo nos dois. Até porque nem todo mundo ainda está usando as duas coisas. Certo? Sim. Então com isso... Então faz logo no grupo, né? eu vou botar logo no grupo. E aí em seguida eu vou colocar... Mas o professor mandou no sala de aula.
Não, aquela atividade que eu postei ontem, caso alguém tenha visto, foi a atividade de terça. Foi só para não ficar quebrada a atividade da semana. Como começou na semana 13, então eu botei a atividade da semana 13, a primeira de terça. E agora eu vou botar a de hoje, certo? A de hoje eu vou botar agora. Então, com isso eu finalizo, certo?